Tudo que Deus criou foi perfeito, inclusive Lúcifer, que perfeito era e tão grande era a sua beleza, que por causa da sua beleza ele se envaideceu e se enalteceu. Então achou-se iniquidade no seu ser. E isso acarretou sua queda, e ele na sua queda trouxe, arrastou, convenceu, sublevou um terço dos anjos dos céus que foram lançados na terra. Embora Adão e Eva não fossem eternos, eles foram criados perfeitos, sem maldade, e receberam apenas uma ordem de Deus para não tocarem, não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tentados por Satanás, que é o mestre da mentira, o pai da mentira, convenceu Eva, mentindo, dizendo que Deus não queria que ela comesse aquele fruto porque se tornaria igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. E porque o fruto era atrativo, bonito, e despertava o interesse, o apetite, ela não só o comeu, como deu a Adão, que o comeu, e com isso caíram, com isso pecaram e ficaram numa situação de incompatibilidade com Deus, porque Deus é incompatível com o pecado. E por isso Deus os expulsou do paraíso onde os colocara, para que eles não chegassem na árvore da vida e assim permanecessem numa morte eterna, porque eles permaneceriam eternamente no estado no qual se encontravam. Muitos dizem que inferno não existe porque Deus, sendo tão bom, porque por uma vida tão curta castigaria o ser humano de uma maneira tão brutal, tão forte, tão terrível por toda a eternidade. Em primeiro lugar, o homem, ao cair, ele perdeu sua vida espiritual. E a lei de Deus, ela impõe a pena de morte para o pecado. E Deus não pode ir contra a sua justiça perfeita. E o pecado do homem, como qualquer pecado, ele deve ser punido com a morte. Ora, o homem não poderia jamais pagar o seu débito contraído frente à justiça de Deus. Mas tal foi o amor de Deus pelo mundo, que ele, vendo que o pecado só poderia ser pago pela morte de uma pessoa sem pecado, de uma pessoa inocente, de uma pessoa pura, e isso não havia na terra, ele amou o mundo de tal maneira, porque não poderia deixar o pecado passar por si, porque iria de encontro à sua perfeita justiça. Porém, sendo amor, nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o qual existe desde sempre na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio em carne, concebido em Maria, por obra do Espírito Santo. E aí nasceu Jesus, 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus, e sem nenhuma mácula, pela ação do Espírito Santo, que impede que o pecado, a mancha em Maria, o pecado original, fosse transmitido a Jesus. Porque ao homem caído,
a culpa do pecado, a mancha, a mácula, se transmitiu de geração a geração como um vírus, contaminando todos os descendentes dos seres caídos. No entanto, ao enviar seu filho, ele, o único que não tinha culpa, o único que tem poder para pagar, para assumir o peso da culpa de toda a humanidade, desde o primeiro até o último homem nessa criação, para pagar o impagável débito por eles diante da perfeita justiça de Deus. E ele assumiu o nosso lugar no madeiro, fazendo-se maldição, porque diz a palavra de Deus que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Todavia, Deus, ao assumir a nossa culpa, ele se fez pecado. Ele se fez pecado e morreu. Pois quem o matou foi o próprio Deus, na pessoa do Pai. Pois, segundo Isaías, agradou moê-lo, enfermá-lo, porque ele caiu sobre si, tomou sobre si todas as nossas iniquidades e todas as nossas dores. E os olhos de Deus não podem contemplar o pecado. E Jesus, fazendo-se maldição, Deus o abandonou, virou a sua face dele. E ele, após aquelas horas de supremo sacrifício, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E nesse momento entregou seu espírito a Deus, morreu. E ao terceiro dia ele foi ressuscitado, porque ele é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, sendo 100% homem. Um exemplo dessa coexistência de Deus e homem na criatura humana foi quando, vencido pelo cansaço, adormeceu no barco, naquela travessia sobre o mar revolto, o mar de Tiberíades. Ele adormeceu na polpa do barco e, temendo o naufrágio, os seus discípulos acordaram-no com uma pergunta, um apelo em tom acusatório: Senhor, não te importa que pereçamos? E ele, levantando-se, ordenou ao mar e ao vento que se aquietassem, que se acalmassem. Portanto, ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. O fato de o ser humano pecar numa vida breve, que passa como um piscar de olhos, como um vapor, e pagar por toda a eternidade, é porque a mácula dele, quando não paga, ela é contrária, ela atinge ao Deus que é eterno. Então todo aquele que crê no sacrifício vicário, substitutivo de Jesus no madeiro, ele recebe a graça da salvação, pois essa salvação não veio por nenhum mérito humano, e sim por um mérito de Deus encarnado na pessoa de Jesus. Então, os que creram nele receberam gratuitamente esta dádiva da salvação, porque Jesus foi o único que cumpriu a lei, e a lei põe em evidência o pecado, e se o homem falhando em apenas um dos 613 mandamentos da lei, ele é réu de toda a lei. No entanto, Jesus disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. E após cumpri-la, ele o fez, deu a sua vida por pessoas que o odiavam. Ele não deu a vida por pessoas que o amavam. E esse é o amor supremo, verdadeiro. Deu a sua vida por nós, sendo nós pecadores. E no momento em que cremos nisso pela fé, que é o dom de Deus, recebemos a quitação do nosso impagável débito,
os passados, presentes e futuros, porque o Senhor assumiu sobre si toda a nossa culpa. E Deus não pune o ser duas vezes pela mesma culpa. Ou seja, Jesus já pagou pela nossa culpa, por todos os nossos pecados. Então Deus não nos puniria novamente por isso, o quanto Jesus já havia feito no seu ato, no seu sacrifício vicário, na sua demonstração de incomparável amor, já o havia feito, já havia pago os nossos pecados. No entanto, só é possível ao homem corrigir, sanar, restaurar o seu relacionamento com Deus mediante o sacrifício de Cristo, o único, com poder, com pureza, os sacrifícios de touros e de carneiros e bodes não tem o poder de apagar pecados. Tem que ser um sacrifício de sangue inocente e de um ser todo poderoso, capaz de tomar sobre si todo o peso, toda a dor, toda a mácula, toda a maldição do pecado. Então ele se fez maldição em nosso lugar. E transposto o limiar desta vida, sem que a pessoa atente, ouça, volte-se para Cristo, converta-se, porque estando cega, subjugada pelo Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos, que os engana com as falsas luzes desse mundo, a pessoa tenta se preencher do vazio que ela não tem noção do que é, com as falsas luzes desse mundo, com bens materiais que mal consegue um, já parte em busca de outro que lhe desperta a ambição, sem nunca se saciar, porque bens materiais não saciam, não completam o imenso vazio que existe dentro do ser humano perdido. Tampouco o poder o sacia, nada o pode saciar ou preencher, a não ser o perdão de Deus mediante o sacrifício do Cordeiro de Deus, que oferecido por nossos pecados, por nossas culpas, se ofereceu como ovelha muda ante seus tosqueadores e levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Após a passagem desta vida para outra, o ser humano, que é composto de corpo, que volta ao pó, alma, sentimento e espírito, quando há o desligamento da alma do corpo, este perece, retorna ao pó de onde veio. E depois, porque ao homem é dado morrer uma só vez, e em seguida segue-se o juízo. E imediatamente ele se encontra diante do juízo de Deus. A sua consciência é preservada, ele lembra de todos os fatos dessa vida, todas as ofensas que fez a Deus, todas as oportunidades que rejeitou, mas não pode de forma alguma interferir, interagir nesse mundo que ficou aquém da sepultura. A memória lhe é preservada, mas nenhum pedido, nenhum alívio, nenhum clamor lhe é atendido. Lázaro viveu coberto de feridas, de chagas, humilhado, faminto, buscando as migalhas que caíam da mesa do rico, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. E esse rico vivia nababescamente, vestido de púrpura, um tecido que somente aqueles mais privilegiados diante da escala socioeconômica desse mundo, pois é um tecido corado com um molusco colhido da profundeza do mar, caríssimo, que somente aqueles que acumulam as riquezas desse mundo podem ter.
Além disso, ele se regalava faustosamente, ele vestia de linho finíssimo, e ao morrer, estando no Hades, em tormento, portanto, existe tormento no Hades, viu a Lázaro no seio de Abraão. Então ele reconheceu Lázaro. E o seio de Abraão é a figuração da paz do eterno, do paraíso. E ele clama a Abraão e diz: Abraão, pede a Lázaro que toque a ponta do seu dedo na água e me toque na língua, porque estou angustiado nesse fogo. E isto não pode ser atendido, pois respondeu Abraão que Lázaro viveu em tormentos nessa terra, enquanto ele viveu o rico faustosamente. Agora Lázaro está no descanso e ele no tormento. E não podia nem sequer ter o mínimo alento, pois que alento representaria o toque de uma roupa digital tocada na água, tocada numa língua em fogo? Que alívio seria esse? Então, nem isso foi atendido. E ele diz que existe um enorme vale entre o Hades e o local do descanso, onde os que estão lá não podem passar para cá e os que estão para cá não podem passar para lá. Pede então a Abraão: Pai Abraão, envia-me a meus irmãos, para que, vendo-me, eu conte para eles o tormento que existe aqui. Ou envia a Lázaro para que ele conte o que acontece aqui. E Abraão disse: não, porque eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E replica o rico: não, pai Abraão, se alguém ressuscitar que for lá, eles ouvirão. E Abraão responde: se não ouvem aos profetas e a Moisés, tampouco ouvirão a alguém, mesmo que o morto ressuscite. E isto nós podemos entender porque Jesus ressuscitou Lázaro na presença dos judeus, e nem por isso os judeus amoleceram o seu coração. Pelo contrário, intentaram matá-lo. Porquanto nem a ressurreição de um morto poderia trazer uma nova natureza ao coração empedernido do homem caído. Então, vamos ler os versículos de 19 a 31 do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 16. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, isto é, uma figuração do descanso no paraíso. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado
nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Portanto, o rico, ele tinha consciência do que tinha deixado aqui, dos parentes aqui, do sofrimento, e tinha a lembrança, a memória. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Portanto, a consciência no outro lado da vida, a impossibilidade absoluta de comunicação entre os que estão no descanso e dos que estão no martírio, a impossibilidade de comunicação entre os que estão no martírio, embora tenham memória e consciência do seu sofrimento e lembrança dos que aqui estão, eles não podem se comunicar com os que estão aqui e nada podem fazer por ele. E em Mateus capítulo 10, verso 28, lemos: e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em Salmos capítulo 9, verso 17, lemos: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Na 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, lemos: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. E em Mateus, capítulo 10, verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E em Marcos 9, verso 43 está escrito: e se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Isaías, capítulo 66, verso 24. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Portanto, a decomposição do corpo, o verme que o consome nunca morrerá, e o fogo que o queima nunca apagará. Em Marcos 9, verso 43, temos outra afirmação a esse respeito, onde o seu bicho
não morre, ou seja, o verme que corrói o corpo em decomposição eterna do homem perdido ou do seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Novamente, outra afirmação de que esse fogo da punição eterna de Deus jamais se apaga. E finalmente em Apocalipse capítulo 14, verso 11, lemos: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Portanto, eles não têm repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Todo o sempre é uma eternidade. Portanto, não há alívio, não há consolo, não há remissão, não há perdão, não há arrependimento, não há possibilidade de retroagir. Por mais que o homem, tentando fugir à realidade, vítima da cegueira que o impede de enxergar nos sinais que Jesus, sobre os quais Jesus nos advertiu, que indicariam a iminência da sua vinda, eles cegos, por isso, não percebem o precipício para o qual se dirigem. E muitos acham que, passada essa vida, os salvos irão para o descanso eterno e os perdidos serão aniquilados. De forma alguma, Deus não faria dessa forma, porque aniquilados lhe cessava o pagamento do seu impagável débito. Como eles negaram o incomparável, supremo, perfeito sacrifício do próprio Deus feito homem, assumindo o lugar de pecadores, corruptos, devassos, irreconciliáveis, seus inimigos, eles também pecaram, ofenderam, incompatibilizaram-se com Deus eterno, e incapacitados de pagar seu débito frente a esse Deus eterno, ele, por sua perfeição, não pode contrapor-se à sua perfeita justiça. E a morte a qual se refere Deus ao ser perdido é a morte espiritual, ou seja, o afastamento, a privação eterna de Deus, mas em tormento. E aqueles aniquilacionistas, numa fuga da realidade, supõem que, não pagando o seu débito frente à justiça de Deus, Deus os livraria do sofrimento, portanto, ferindo a sua justiça, sendo injusto, porque se todos pecaram, todos carecem da graça de Deus, todos merecem a condenação, e Deus não pode livrá-los da condenação, porquanto, mesmo por seu amor, isso iria contra a sua perfeita justiça. Então, como não havia justo, não havia ninguém com poder suficiente para arcar com o peso, as dores, as consequências do pecado de toda a humanidade, ele enviou o seu próprio Filho unigênito, que veio em carne. Ora, desta forma, Deus condenou o pecado com a morte, e condenou com sangue inocente, porquanto a nódoa do pecado, a culpa, só pode ser resgatada pela morte de um inocente. E um ser que não pode pagar nem pelo seu débito, como poderia pagar por todos os outros? Assim, aquele que não foi salvo, não teve seu débito pago pelo sacrifício de Cristo, permanecerá eternamente morto, no sentido que estará privado da presença e da graça de Deus, porém com consciência de toda a sua culpa. Pois se Deus o livrasse pelo aniquilamento,
da punição que ele faz jus por infringir a lei de Deus, Deus estaria ferindo sua perfeita justiça. Assim, oremos, intercedamos, peçamos, imploremos a Deus que toque os olhos, os ouvidos e os corações daqueles que estão sendo levados pela enxurrada de engano, pelo Deus desse século que cega os pensamentos e os entendimentos dos incrédulos, que os confunde, que os entorpece a consciência, de sorte que eles possam parar, abrir os olhos, converter-se e assim receber a graça da salvação pelos méritos do Filho unigênito de Deus, o Cordeiro de Deus, que se fez maldição na cruz por nossos pecados. Portanto, nenhum item da lei deixou de ser cumprido. E nós cumprimos a lei não para ser salvos, mas porque fomos salvos. E Deus, na pessoa de Jesus, assim resumiu a lei. Toda a lei e os profetas se resumem nesses dois mandamentos. O primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu ser, sobre todas as coisas. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Ora, somente em Cristo, somente tendo negado-se a si mesmo, morrendo com Cristo na cruz e com Ele ressuscitando para uma nova vida, livre do domínio do pecado, sendo guiado, conduzido e guardado como propriedade exclusiva de Deus na pessoa do seu Filho Jesus, pode o homem cumprir toda a lei, pois Deus resumiu toda a lei nos dois mandamentos. O primeiro, referindo-se a Deus, e o segundo, ao nosso próximo. Ao meu Deus e Pai, Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.